51. Salmo 51. Nós começamos aqui domingo passado uma série de palavras, 12 semanas para atualizar a nossa vida com Deus. Fala para quem está do teu lado assim, atualizar, amém? Quem está familiarizado com atualizar aí, diga glória a Deus. Hoje, quando eu estava preparando a tarde, eu estava lembrando de algumas coisas sobre atualização. O seu celular, falei isso semana passada, o seu computador, de vez em quando ele precisa fazer algumas atualizações. As atualizações fazem com que ele seja o quê? Contemporâneo e acessíveis, a algo novo. Amém? Atualização quer dizer algo novo, algo que está melhorando. Em contrapartida, querido, tem alguns aparelhos, e eu tenho um tablet, já tem alguns anos, e esse tablet que eu tenho, ele não atualiza mais. Ele não atualiza mais. Esse é um problema que o pessoal, que faz os computadores, os celulares, é a forma deles ganharem dinheiro, porque vai chegando determinado tempo, ele já não consegue ter uma atualização. O que é atualização? Se você não atualizar, você não consegue baixar no seu celular ou no seu computador alguns programas novos. Então você começa a ficar arcaico, antigo algumas coisas. Talvez você precisa de algo novo e necessário, mas agora você já não consegue baixar, porque ele não suporta baixar em algo que não foi atualizado. Mas aquele aparelho que ele se mantém atualizado, o que ele faz? Ele pode baixar os programas que estão no momento, que pode te ajudar, as ferramentas que pode te ajudar, te desenvolver alguma coisa, te ensinar alguma coisa, que pode organizar a vida de alguma maneira. Agora, eu aprendo algo com essas duas comparações. Assim como os celulares antigos, quando eles não se atualizam, na realidade, eles ficam limitados a determinado ponto, e ele já não consegue avançar. Assim é a nossa vida, quando a gente não atualiza em Deus e a gente não cresce em Deus, a gente fica limitado. E a igreja hoje, boa parte da igreja em geral, querido, não é a igreja cristã em nós, mas muitas igrejas, elas não se atualizam na sua vida com Deus. Eles não têm um renovo na sua vida com Deus, e por falta desse renovo na sua vida com Deus, eles começam a paralisar, eles já não conseguem ser rápidos. Outra coisa, o celular, quando ele é antigo, ele começa a encher muito rápido, ele começa a ficar lento. Tem muitas pessoas espiritualmente, que não se atualizam em Deus, não tentam crescer em Deus, se desenvolver em Deus, elas vão ficando, querido, lentas. E as pessoas lentas, elas vão ficando para trás, e olha se elas conseguem se mover, se elas conseguem avançar. Agora, quem está atualizado, ele nunca fica para trás, ele está vivendo algo novo. E eu quero dizer para você, Deus não quer ninguém, querido, desatualizado. Deus, ele nos quer totalmente atualizado e fazendo algo para ele novo todos os dias. Quem crê assim, diga glória a Deus. Amém? Eu tenho certeza que você que está aqui não gosta de algo desatualizado. Você não gosta. Às vezes você olha para aquela televisão antiga, eu tenho uma televisão aqui em casa, e mas minha filha, a gente comenta, fala assim, daqui um dia nós vamos ter que comprar uma TV nova para a gente mostrar a tela do computador, do celular na televisão. Por quê? Porque a nossa já não faz isso, e tem tanta coisa que a gente tem acesso, e que se fizesse isso nos ajudaria. Então a gente está desatualizado, poderia ser muito mais fácil algumas coisas que a gente faz. Então, querido, em Deus nós precisamos atualizar. Porque se nós não atualizarmos, querido, a gente fica para trás. Eu vou dizer uma coisa, não fique para trás, porque Deus precisa de você atualizado, firme, amém? E eu quero nesses domingos, domingo passado nós falamos a respeito do propósito, nós vimos Maria, o propósito tem responsabilidades, tem custo, tem dificuldade,
Mas nós, querido, não podemos largar o nosso propósito de maneira nenhuma. Nós precisamos cumprir ele, por mais difícil que seja, por mais que ele custe na nossa vida. Deus, ele confia em nós para fazer algo. Quem crê que Deus tem algo através da sua vida para fazer aí, diga glória a Deus. Se você acha diferente, eu quero dizer, você não conhece a Deus, porque ninguém que conhece a Deus, ele tem a ideia, né, de que ele é alguém, né, que nasceu por acaso. Em Deus não existe ninguém por acaso. Ninguém por acaso. Todos nós temos um propósito, todos nós nascemos para algo, todos nós temos um potencial para fazer algo, e a gente viu isso semana passada na vida de Maria, mãe de Jesus, amém? E hoje eu quero tratar com você de algo, querido, que a gente precisa atualizar, que pode matar, destruir a sua vida com Deus, que é o pecado. Amém? O pecado, ele pode destruir a sua vida com Deus. O pecado, ele é uma peça importante. Estou fazendo uma alegoria aqui para você entender o que eu quero falar. É uma peça importante no celular, que se ela danificar, não adianta você tentar mexer nos programas ou qualquer coisa, que não vai ter jeito de atualizar. Amém, querido? Não tem jeito de atualizar. Então, a gente vai precisar eliminar o pecado da nossa vida. Eu quero falar hoje sobre isso, tá? De uma forma, usando o exemplo de uma pessoa, porque a gente, usando o exemplo de alguma pessoa na Bíblia, facilita a sua compreensão no que a gente quer dizer. Eu vou falar sobre Davi nessa noite. Quem conhece a história de Davi aí, diga glória a Deus. Amém? Então, no Salmo 51, eu quero ensinar 3 princípios aqui que a gente precisa atualizar na nossa vida, para que a gente possa ter uma vida com Deus restaurada em nome de Jesus. Vou ler todo o capítulo, ou todo o número 51. Hoje eu estou usando a versão ARA, revista e atualizada. Diz assim, a partir do 1º versículo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Verso 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado, ele está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os seus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Verso 7: purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses ou me expulse da sua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito voluntário ou pronto a obedecer. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a sua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu tus daria. E não te agradas de holocaustos.
Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão sacrifícios. Diga glória a Deus. Feche seus olhos, papai querido. Nós te louvamos nesta noite pela tua palavra, que é espírito e vida. Ela é mais penetrante, Pai, do que uma faca de dois gumes, capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas, Pai. Pedimos nessa noite, Pai, que o Senhor nos ajude a olhar em um espelho, de tal forma, Senhor, que a gente possa e consiga nos ver como nós estamos e quem nós somos, Pai. Se tiver algo na nossa vida que esteja, Pai, atrapalhando a gente de ter uma vida com o Senhor, que nessa noite o Senhor possa, meu Deus, nos mostrar e possa também, meu Deus, eliminar da nossa vida. Para isso, Espírito Santo, nos ajude nesta noite, tanto a transmitir a tua palavra, quanto aos meus irmãos, para que eles possam compreender e ter entendimento, Pai, da tua palavra, e ocorra na vida de cada um de nós aquilo que está em Mateus 13, Senhor, que ao compreender a tua palavra, o Senhor venha produzir em nós, meu Deus, um fruto, Senhor, a 30, 60 e a 100 por um, no nome de Jesus. Quem concorda, diga glória a Deus. Amém? A história, querido, de Davi é uma história muito linda a ser estudada, a ser avaliada, porque Davi talvez seja um dos grandes homens que parece comigo e com você. Davi parece comigo e com você, muito, querido. A vida de Davi é uma vida cheia de desafios. A infância de Davi é uma infância de rejeição. Davi, na sua infância, ele era meio que deixado de lado, né, pelos seus pais, pelos seus irmãos, a tal ponto que você, ao estudar a vida de Davi, você vê ele isolado nos pastos, cuidando de ovelhas sozinho. Então ele está lá, né, e naturalmente quem fica isolado, quem se sente em solidão, uma das coisas que tende a passar pela cabeça da pessoa é que ela não terá um futuro, ela não chegará a algum lugar. Porém, quando a gente entende, e mesmo nesses lugares de solidão e só, que Deus ele está no controle da nossa vida, Deus, quando chega o tempo dele fazer algo na nossa vida, a gente pode estar em qualquer lugar, pode estar no pasto, atrás da montanha, em qualquer lugar, desaparecido. Deus sempre vai nos trazer deste lugar para que Ele cumpra na nossa vida o plano e o propósito que Ele tem para nós. Diga glória a Deus. Amém? Isso aconteceu na vida de Davi. Quantos muitos desprezavam ele, nesse desprezo dele, ao invés dele reclamar, ele talvez escreveu muitos salmos quando ele estava lá no pasto, cuidando de ovelhas. Ele estava sempre adorando a Deus. Ele estava sempre buscando a Deus, sempre, né, tendo um relacionamento íntimo com Deus, quando ninguém estava perto dele. Talvez às vezes muitas pessoas que são pessoas isoladas, solitárias, eles ficam pensando assim: olha, só porque eu estou só, minha vida agora vai ser uma vida destruída, vai ser uma vida de dor, sem sentido. Davi fez da solidão, né, do homem, que o homem provocou nele, o momento em que ele ficou mais próximo de Deus. Você pode olhar para quem está do teu lado, fala assim, ó, faça do seu momento de solidão um momento de encontro com Deus e de intimidade com Deus. Amém? Então Davi, ele fez isso, no momento de solidão, onde as pessoas esqueceram dele, ele encontrou refúgio em Deus. E com o passar do tempo, né, Deus sempre tem um tempo, tem sempre um relógio no seu braço. E com o passar do tempo, Deus, ele chama Davi, né, para o seu ministério, ou para o seu chamado, ou para que ele pudesse reinar sobre Israel. E nesse dia, querido, olha, mesmo ele distante, aonde as pessoas olhavam e nem sabia quem era Davi, Deus, ele manda um profeta ir até lá para poder ungí-lo como rei de Israel.
é interessante isso, que Deus, ele unge a gente, mas ele prepara a nossa vida para depois colocar aonde Deus ele quer usar. Amém? Deus sempre unge primeiro, depois que Deus ele unge, ele capacita a pessoa para que no momento certo ela assuma sua posição no chamado que ele tem. E a Bíblia diz que Davi, ele foi ungido com aproximadamente 17 anos, né, o que as pessoas mais acreditam, e ele teve que demorar um período de 13 anos até ele subir, né, na posição de rei ali em Judá. Ele demorou 13 anos até chegar lá, e nesses 13 anos não foram 13 anos fáceis. Foram 13 anos em que ele fazia a vontade de Deus, Deus honrava ele naquilo que ele fazia, mas que também provocou inveja na vida de muitas pessoas, dentre eles o atual rei de Israel, né, Saul, que o perseguiu, e boa parte de Davi foi sofrendo perseguições. Só que nos momentos de perseguições ele foi amadurecendo, e dentro desta maturidade que ele havia adquirido, estava adquirindo, ele se tornou uma influência sobre alguns homens. E essa influência de Davi, que foi gerada pelas dificuldades que ele enfrentava, fez ele ter, sobre o seu poder, um exército, de aproximadamente 400 homens. E esse exército, junto com ele, foi um exército desbravador, que deu para Davi as suas grandes vitórias, porque primeiro Deus estava com ele, ele estava preparado, estava no tempo dele, e Deus colocou pessoas para poder ajudá-lo nesse percurso. E sem pessoas, querido, não tem como a gente cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Você pode olhar para quem está do teu lado e falar assim: olha, sem pessoas não tem como Deus colocar a gente onde Ele quer colocar. Por isso que não pode existir solidão na caminhada com Deus. Não existe cavaleiro solitário na caminhada com Deus. Amém? Todos precisam de um apoio para chegar aonde Deus Ele quer nos colocar. E foi, esses homens, esses guerreiros que estavam perto de Davi, foram essenciais para que ele pudesse assumir o reinado ali em Jerusalém, ou em Judá, e também em Samaria, todo o reino de Israel. E o tempo se passou, com o tempo ele foi conquistando sua posição, ele foi colocado como rei, não foi algo fácil. E quando ele está no reinado, ele entra com 30 anos no seu reinado, e quando dá aproximadamente 50 anos de idade, ele estava com 30 quando foi ser rei, e agora ele já estava com 50 anos. A Bíblia diz que determinado dia, era a época dos reis irem para as guerras, e a Bíblia diz que Davi, ele não foi para a guerra, ele pegou o seu general e mandou eles irem para a guerra, e ele ficou no palácio. E ficando no palácio e andando no palácio um dia à noite, durante o dia, o texto lá vai dizer que ele acordou tarde. Olha só para você, o rei acordou tarde, e mesmo acordando tarde, ele dando uma volta ali no seu palácio, ele vê uma mulher, nua, tomando banho. E ao ver esta mulher, ele sente desejo, atração por essa mulher, e automaticamente ele manda buscar esta mulher para ficar com ele. O nome dela, Betseba. E ele vai e traz ela, ambos ficam juntos, manda ela para casa. Passa algum tempo, ela manda um recado para ele: estou grávida. Estou grávida. E esse grande homem de Deus, que na maioria dos desafios que ele enfrentava, ele sempre buscava a orientação de Deus, se ele fazia ou não alguma coisa. Ele sempre estava aos pés do Senhor, perguntando para ele: o que eu vou fazer? Mas nesse caso específico, quando ele adulterou, ele não buscou a ajuda de Deus. O que ele fez? Ele tentou esconder este pecado de Deus. Amém? Tentou esconder, e ainda tentou resolver o problema que ele criou, porque Betseba era casada, e pior, era um soldado muito fiel, Urias, que fazia parte do exército de Davi, que era esposo dela.
E ele tentou enganar esse Urias de todas as formas, fazendo ele voltar para casa para dormir com sua esposa, e dormindo com sua esposa, naturalmente teria ela como ele como o pai do filho. Tentou uma vez, mandou presente para ele ir para casa, mas Urias era muito mais fiel do que Davi. Você pode olhar para quem está do teu lado e falar assim: olha, tem muitas pessoas simples que são mais dignas e fiéis do que um rei. Amém? De que é alguém que tem um chamado muito grande na sua vida. Amém? Urias era um servo, e como servo ele era mais digno do que um rei. Amém, querido? Muito mais digno, a tal ponto que um dia o rei, ele tenta a primeira tentativa para que ele vá para a casa da sua esposa, e ele dorme ali no palácio junto com os soldados. E Davi vai perguntar por que ele não foi, e ele diz assim: olha, o meu general, os meus irmãos, a arca do Senhor estão dormindo no relento, e você acha que eu ia para casa? Davi então tenta arrumar uma outra ideia. Davi chama ele para poder jantar, e ali embriaga ele. E depois que embriaga ele, você sabe que uma pessoa embriagada, às vezes fica mais fácil você conduzir ela em alguma coisa, mas mesmo assim, mesmo embriagado, ele não vai para casa. Davi começa a ficar desesperado. E o que Davi ele faz? Ele vai e usa, querido, uma artimanha maligna. Ele decide matar Urias na guerra. Ele manda uma carta na mão de Urias, e na carta estava escrito que ele deveria entregar para Joabe essa carta, e na carta estava escrito: coloque ele numa frente de batalha mais perigosa, para que ele possa ali, sofrer, com essa batalha, e possa morrer. E assim foi feito. Parecia que estava tudo bem, e a Bíblia diz que a hora que Urias morreu, esperou o período do luto dele, esperou a esposa passar esse período, e logo depois que passou o período, ele vai e traz Betseba para o palácio, para ser a sua esposa. E desse relacionamento nasce, ou melhor, é gerado ali um filho. Nós não sabemos o nome do filho, mas uma criança foi gerada. Só que Deus, querido, Ele não aprova aquilo que é gerado no pecado. Você pode olhar para quem está do teu lado e falar assim: você pode gerar muitas coisas, mas se for gerado no pecado, amém, tende a morrer. Amém? Então olha só, a Bíblia diz que aquele menino, e a Bíblia vai dizer claramente, Deus colocou enfermidade naquela criança. Deus colocou. É terrível ouvir isso, né, cara? Tem coisas que só chegando no céu para perguntar para Deus por quê. Eu não vou nem tentar te explicar, mas Deus, Ele não permitiu com que essa criança nasceu. E o que Davi fez? Porque Davi, mesmo tendo pecado, Davi era um homem digno. Ele queria consertar de alguma forma. Como a maioria das pessoas, eles querem consertar as coisas, por cima, mas não querem consertar da forma certa. Porque tem muitas pessoas que eles tentam maquiar um conserto, ao invés de abrir o coração e fazer um conserto pleno na vida. E Davi tentou fazer isso. E a Bíblia diz que Davi, sabendo que seu filho estava doente, ele começou a orar para que Deus pudesse salvar a vida do seu filho. E enquanto o filho estava vivo, sofrendo, Davi estava orando. Mas a Bíblia diz que o menino morreu. E o menino morreu. E quando o menino morreu, foram dar notícia para Davi, que ele já tinha noção disso. Ele vai, ele entende que se Deus quisesse, ele tinha curado, mas se morreu, ele não poderia fazer mais nada. Ele vai, levanta, faz a sua barba, troca a sua roupa e vai viver. E vai viver com Betseba. Naturalmente, querido, primeiro, ele já sofreu com a sua escolha. Segundo, ele achou que ia ficar por aquilo. E a Bíblia diz que um dia, quando Davi achou que estava tudo tranquilo, ele manda um profeta, o nome dele Natã. E Natã vai e cria uma alegoria ali de um homem rico e um pobre, um que tem muito e outro que só tem uma cordeirinha. E Davi ali tem um senso de justiça, mandando que aquele que estava errado pudesse restituir 4 vezes mais o que fez com a cordeirinha daquele homem pobre. E Natã diz para ele: esse homem é você. Esse homem é você. E Deus ainda lembra ele
o que lembra eu e você todos os dias: eu te dei as mulheres que você queria, te dei tudo que você queria, e se você não tivesse satisfeito, ainda daria o que você me pedisse, mas você não deveria ter tocado numa mulher casada. E a partir de hoje, os seus problemas serão tudo de dentro da sua casa. Os seus sofrimentos acontecerão dentro da sua casa. E a Bíblia diz que, a partir daí, querido, o sofrimento no seu lar começa. Um irmão matando o outro. Estupro, incesto. Um irmão perseguindo, ou um filho perseguindo o pai. Tentando usurpar o trono do pai. Abusando das mulheres do pai. Agora eu quero parar um pouco na história. E todo mundo acredita, boa parte dos estudiosos bíblicos, eles acreditam que o Salmo 51 é o salmo aonde Davi, caindo em si, assim como o filho pródigo, ele está diante de Deus. Agora não escondido, não querendo esconder os seus pecados, não querendo esconder as suas falhas, as suas motivações, mas agora ele está diante de Deus, pedindo perdão para Deus, pedindo perdão por tudo aquilo que ele havia feito. E por que ele estava pedindo perdão? Quero mostrar algumas coisas. Você vai voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, se você quiser acompanhar, no Salmo 32. Tem muitas pessoas que só vão confessar o seu pecado quando eles não conseguirem suportar a consequência do pecado na sua vida. Tem muitas pessoas que só vão confessar o pecado na hora que eles não aguentarem mais suportar a consequência do pecado na sua vida. Porque tem pessoa que segura, acha que vai passando batido, ele vive 1 ano, vive 2 anos, vive 3, mas chega um determinado momento que essa consequência é tão terrível, porque não foi corrigida, que gera problemas terríveis. Amém? Quem pode dar um glória a Deus aí? Salmo 32, a partir do 1º versículo, ele começa dizendo assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado ele é coberto. Ele já entende a necessidade do perdão aqui. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Agora eu quero que você preste atenção a partir do próximo versículo. Isso vale para homens, mulheres, jovens, crianças. Amém? O que a Bíblia diz? Enquanto, isso aqui é o Salmo de Davi, amém, querido? Enquanto calei os meus pecados, enquanto eu fiquei calado com os meus pecados, daqui a pouquinho eu vou falar para você o que é pecado. Envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Tudo indica que ele começou, querido, a sentir dores no seu corpo, problemas no seu corpo. Quantas pessoas hoje, as suas doenças, elas não são doenças físicas, mas elas são doenças espirituais que estão afetando o seu físico, porque eles estão calados diante de um pecado que precisa ser confessado e pedido perdão. Então, enquanto eu calei, ele está dizendo, enquanto eu calei os meus ossos, eles se envelheceram pelos constantes gemidos, era dia a dia. Então isso significa que ele não pecou hoje e já foi no outro dia pedir perdão. Isso significa que ele ainda tentou segurar aquela onda, né? Aquele pecado, viver naquela condição, daquela forma, um determinado período. No verso 4 diz assim: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Você tenta entender, querido, tanto que a mão de Deus é pesada? Só que quando fala a mão de Deus, fala porque ele estava com um senso de culpa dentro dele tão grande. E é essa culpa, porque Deus ele não faz isso com a gente, mas é essa culpa de ficar calado e saber que está errado, que vai matando a pessoa por dentro. E o estio
e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, querido, Davi, quando ele calou, ele começou a sentir dor. Quando ele calou, ele começou a sofrer. E olha só no verso 14 do capítulo 51, ele diz aqui, ele está informando aqui o porquê que isso está acontecendo. No verso 14 ele diz assim, do capítulo 51 de Salmos: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. O que estava acontecendo com ele? Ele matou uma pessoa, ele foi um assassino. Ele tentou, corrigir um problema, criando um problema maior ainda, e não confessou. O que é, querido, pecado? Você pode olhar para quem está do teu lado, fala para quem está do teu lado, fala assim, não é só beber, não é só prostituir, não é só mentir, mas o que é pecado? Deixa eu ler na Bíblia para você, 1 João 3, verso 4. O que é o pecado? 1 João 3, 4. Está lá no finalzinho da Bíblia. 1 João 3, no verso 4. O que é o pecado? Porque muitas vezes, quando a gente fala pecado primeiro na igreja, o que as pessoas pensam? É beber cachaça, beber cerveja, é prostituir, é adulterar. Isso aí também é, mas é só isso. Deixa eu mostrar para você o que é o pecado. 1 João 3, capítulo 3, verso 4 diz o que é o pecado. Olha só: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Aí ele vem e diz, olha, porque o pecado é a transgressão da lei. O que é o pecado? É quando você faz tudo aquilo que Deus diz para você não fazer. Qual que foi o pecado de Adão e Eva? Foi eles terem comido do fruto. Por quê? Porque Deus disse para ele, deste fruto você não comerá. Então, quando eu leio a Bíblia é uma regra, é Deus me orientando a me preservar das coisas, obedecendo a sua lei. Então, quando eu quebro a sua lei, eu pequei. Se você maltratar o seu pai, você pecou. Tem algum filho aqui? Diga glória a Deus. Se você é um pai ou filho e é ignorante com seu pai, independente de qual seja, você está desobedecendo a lei. Por isso que é maldito o filho que faz isso com o pai. São pequenas coisas assim que a Bíblia ensina, que são pecado. Então não são poucas coisas. A mentira é pecado, o engano é pecado, você pensar mal dos outros, ficar ali criando ilusão, falar mal das pessoas, fofocar, isso é pecado, que a Bíblia não ensina você a fazer isso. Então o pecado é tudo aquilo que vai contra o que Deus ensina para você que deve se fazer. Tudo isso é pecado. Então, quando Davi pecou, querido, olha, ele começou a sentir no corpo dele os efeitos. Agora deixa eu falar para você, quantas pessoas elas estão sentindo o efeito, elas não sentem mais alegria, elas não sentem mais paz, elas não se sentem mais seguras, elas estão desanimadas, elas estão frustradas. Porque às vezes ela vai falar assim, é culpa de alguma pessoa, não, é porque tem algo errado na sua vida que precisa ser jogado fora, e ao ser jogado fora, a sua vida muda. Você pode olhar para quem está do teu lado e falar assim, pecado não é para ser guardado no coração, é para ser jogado fora. Quem é lata de lixo aí, diga misericórdia. Ninguém é lata de lixo. Nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. E templo do Espírito Santo não pode haver lixo. Não pode haver coisas escondidas. Amém? E o que se deve fazer? Lá no verso 32 vai dizer o que nós devemos fazer.
O verso 32, no verso 5, vai dizer assim, Salmo 32, no verso 5, diz que Davi, ele calou e ele sofreu. Mas aí a Bíblia diz assim, olha, confessei-te o meu pecado. O que Davi fez? O que é confessar? É abrir a boca e falar. Você pode olhar para quem está do teu lado e falar assim, você vai ter que falar o seu pecado. Tem gente que não gosta, né? Pastor, eu não falo porque Deus já sabe, não precisa falar. Quando a gente fala, Deus perdoa. Por quê? Porque Ele quer ver a gente confessar, sair da nossa boca. Você é capaz de olhar no espelho e falar assim, olha Deus, me perdoa porque eu adulterei, eu prostituí, eu enganei, eu matei. É isso que Deus Ele quer que você faça. Porque se você fala, você está mostrando, querido, que você quer largar aquilo, que aquilo fez um efeito terrível e você quer jogar fora. As coisas entram pela mente, mas saem pela boca. Amém? Assim como as bênçãos, ela entra na sua vida e ela sai da sua boca também. A bênção e a maldição, ela vem pelo nosso falar. E a bênção e a maldição é resultado de como nós estamos interiormente. E a Bíblia diz que ele confessou o seu pecado. E a minha iniquidade não mais ocultei. Eu confessei, eu não quis esconder mais de Deus. Eu quis falar para Deus, eu quis confessar para Deus. E disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes o meu pecado. Quando ele confessou, o que Deus fez? Deus, você pode olhar para quem está do teu lado e falar assim, o pecado não é um problema. Não confessar o pecado e esconder é o problema. Amém? O pecado não é um problema na minha vida e na sua, desde que, se acontecer, eu e você venhamos confessar e venhamos pedir perdão, venhamos corrigir, não esconder. Até porque somos falhos. Você pode olhar para quem está do teu lado e falar assim, você é falho. Você não está pronto, você não é um anjo, você não é perfeito. Amém? Mas se você pecar, você não pode esconder. E se você pecar, você precisa confessar. Precisa confessar o pecado. Amém? E Davi, querido, ele estava tão quebrantado e tão contrito que ele pede 3 coisas. E é essas 3 coisas que eu quero ensinar para você nessa noite, bem rapidamente. A primeira coisa está no verso 2 do capítulo 51, e ele vai repetir nos demais versículos à frente. Ele vai dizer assim, olha, lava-me completamente da iniquidade, purifica-me do meu pecado. Como que Davi estava se sentindo por conta do pecado dele? Sujo. Como Davi estava se sentindo? Não é as pessoas que estavam falando para Davi assim, você está sujo. Não. Era Davi que estava se sentindo sujo pelo que ele havia feito. E aqui, querido, tem uma coisa linda. Quando a gente verdadeiramente é um homem ou uma mulher de Deus, é convertido, é quebrantado, é contrito, a gente sabe que está errado. E se sabe que está errado, a gente não deve esconder, a gente tem que fazer como ele. Senhor, lava-me. O que ele estava dizendo? Olha, eu não quero que essa mancha permaneça na minha vida. Tem muitas pessoas manchadas pelo pecado. Você pode olhar para quem está do teu lado e falar assim, olha, as pessoas podem demorar a confiar em você depois que você pede perdão. Mas Deus já confia em você automaticamente quando você pede para Ele. Quem pode dar um glória a Deus por causa disso aí? Diga aleluia. Vou repetir de novo. As pessoas que convivem com você, às vezes ele vai te perdoar, mas o coração ainda vai ficar chateado, magoado, e ainda não vai dar o crédito que você precisa. Mas eu quero dizer para você, quando você falar para Deus e for verdadeiro, automaticamente você está bem com Deus. Esta é a graça de Deus. O homem é mais difícil. Mas Deus, quando Ele vê a sinceridade, a verdade, Ele perdoa. Então Davi, o que ele queria?
Ele queria o perdão de Deus, porque ele estava sujo diante de Deus. E ele usa algumas expressões aqui, olha, que Deus estaria vendo ele, né, o pecado dele. Olha, verso 3, olha, eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Isso significa que aquilo que ele havia feito, escondido das pessoas, todo dia estava ali acusando ele. Apocalipse no capítulo 12, não lembro o versículo, mas a Bíblia diz que um dos papéis do diabo, o papel de quem? É ficar acusando a vida do pecador diante de Deus dia e noite. O diabo, ele chega diante de Deus e fica acusando. Por isso que você tem que pedir perdão para Deus, porque quando você pede perdão, isso é apagado, isso não tem efeito diante de Deus. Mas se você está em pecado, o diabo está lá lembrando, olha, ele está pecando, e só você, através da confissão, através, querido, olha, de você se arrepender, de você abandonar, é que Deus, ele leva em consideração. Porque tem gente que fala assim, Deus, ele é bom. Quem crê que Deus é bom aí, diga glória a Deus. Talvez, ultimamente, a gente precisa entender leis sobre leis para a gente entender Deus. As coisas de Deus têm leis. Por mais que a gente não crê nisso nem queira respeitar, Deus, ele não nega a sua lei. Ele cumpre a sua lei. Quem é advogado, quem mexe com leis e tudo mais, sabe que quando você sai fora, você pode ser punido ao ser descoberto, não tem outro jeito, e Deus tem isso. É por isso que a Bíblia diz que no último dia, todo ser humano, ele vai comparecer diante de Deus para o seu julgamento, e todos terão que prestar conta do que fez, das suas obras diante de Deus. Todos terão que prestar conta. Você acha que Deus fosse bonzinho e ele ia falar assim, não, vamos, só porque está chorando, né, só porque está parecendo arrependido, né, vamos tirar ele para o lado? Não, todos comparecerão. A lei de Deus, ela se cumpre. Então Davi, ele estava se sentindo sujo. Talvez tem pessoas, querido, que às vezes estão se sentindo sujo. Eu não estou feliz comigo, olha o que eu me tornei, olha o jeito que eu estou. Davi estava querendo que aquela sensação saísse de dentro dele. Talvez você que está aqui às vezes tenha se sentido assim, tenha se sentido sujo. Mas Davi estava ali orando, Senhor, lava-me, purifica-me, apaga esse pecado da minha vida. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Eu preciso pedir para Deus me lavar. Você pode falar para quem está do teu lado, assim, me lavar. Amém? Só que Deus, quando ele transforma, a gente fica pensando, né, em roupa limpa. Mas é coração limpo quando Deus transforma. Como eu sei que eu estou com o coração limpo? É que mesmo sentindo algumas coisas, eu não sou movido pelos sentimentos, eu sou movido pela palavra, pela vontade de Deus. Amém, querida? Às vezes a pessoa está no pecado, ela está dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, mas na mente dela o inimigo está fazendo ela pensar num tanto de coisa errada, está levando ela para lugares que bem distantes, sem ser aqui, porque assim é a mente de um pecador. Segunda coisa que Davi ele faz, primeiro ele pede para Deus lavar ele. No verso 12, Davi ele pede a segunda coisa que nós precisamos para atualizar a nossa vida com Deus: restitui-me a alegria da salvação. Será que o pecado tornou ele melhor? O pecado só tem prazer na hora, depois ele cobra um preço muito grande da sua alma. Então Davi carregava um peso muito grande dentro de si, ele já não sentia a alegria da salvação dentro dele, mas ele não sentia, ele já não tinha prazer nas coisas de Deus. É como muitas pessoas que às vezes chegam dentro da igreja, já não tem mais prazer, já não sonha, já não quer mais fazer. Por quê? Porque perdeu a alegria da salvação. Davi, querido, com 50 anos, quantos anos? Capítulo 17 de Deuteronômio, no verso 17, Deus deu um conselho ali na lei
para todas as pessoas quando elas chegassem na terra prometida. Mandaram ele ter alguns cuidados, e dentre esses cuidados, tá? Deuteronômio 17, verso 17, era esse: tenha cuidado, de não ter muitas mulheres ou outras mulheres, para não corromper o seu coração, e tenha cuidado de não ficar rico, ou ter muitas riquezas e se perder. E Davi, querido, ele correu risco. Na hora que ele estava sofrendo, ele estava de pé. Na hora que ele parecia que estava tendo sucesso, ele estava caído. Os lugares que a gente tem que ter mais atenção na nossa vida espiritual, nem sempre é quando a gente está em guerra, mas é quando a gente está no palácio, nos momentos bons da nossa vida. É nos momentos bons que a gente se perde. É nos momentos bons que a gente erra, falha e peca. É nesses lugares. E foi nesses lugares que Davi caiu. Estava tudo bem, eu já tenho um exército, então eu não preciso lutar mais. Então eles vão, eu fico em casa. Você pode olhar para quem está do teu lado e falar assim: vida com Deus é uma vida permanente, de firmeza, constante, buscando e buscando mais, e buscando outra vez, e fazendo outra vez. Então restitui a alegria da minha salvação. E ele faz algo aqui, querido, que faz parte das minhas orações constantes. Verso 10, ele diz assim: olha, cria em mim, ó Deus, um espírito puro, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava reconhecendo que o problema estava no coração dele. A Bíblia diz que o problema da nossa vida está no nosso coração. Se a gente não tirar, não trabalhar o que está no nosso coração, que a gente está escondendo, a gente não tem como ter paz na nossa vida. Não fique escondendo as coisas, busque ajuda. Ajuda. Amém? E ele diz: cria, eu quero um coração puro, um espírito inabalável. Eu quero que o meu espírito ele esteja protegido, firme, a tal ponto que eu possa dizer não para essas coisas. Ele queria essa restituição na vida dele. E a terceira e última coisa aqui, ele diz assim: olha, e então eu ensinarei os transgressores os seus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. O que ele estava dizendo para Deus? Aí o Senhor pode me usar de novo. Enquanto ele estava em pecado, a culpa que estava dentro dele não permitia ele ser usado por Deus. Você tenta imaginar uma pessoa que carrega a culpa dentro de ti, tentando fazer a obra de Deus? Não tem jeito, não funciona. Ele vai falar de Jesus, se alguém falar qualquer coisa para ele, que às vezes é o problema dele, ele mesmo vai criticar ali, vai dar mau testemunho. Então, querido, olha, precisou ser lavado, precisou ser restituído, para depois ser usado. Amém? Eu aprendo pelo menos 7 coisas que o pecado ele fez com Davi. E ele pode estar fazendo na vida de muitas pessoas. Pelo menos 7 coisas. A primeira, o pecado ele tira a paz. Tira o quê? Querido, não existe nada mais precioso do que paz. Quando você tem paz, você tem força. Quando você tem paz, você pensa. Quando você tem paz, você tem disposição. Quando você tem paz, você tem sonho. Mas se você perdeu a paz, você perde tudo. Davi perdeu a paz porque o pecado acusava ele direto. Segunda coisa, ele perdeu a sua saúde. Ele já não tinha mais o mesmo vigor. Talvez tem muitas pessoas sentindo dores terríveis. E essas dores, elas não são dores físicas, elas são dores espirituais. Por quê? Porque é um efeito espiritual de algo que está acontecendo. Talvez tem pessoas que vai fazer exame e o que acontece? Não tem nada. Eu não vejo nada. Terceira coisa, o pecado ele produz culpa. O que é culpa? Eu não presto mesmo. Eu não valo nada mesmo. Eu sou um vermezinho mesmo. Eu sou um Zé Ninguém mesmo. Eu nasci para ser derrotado, para viver na pior.
Tem gente que carrega essa culpa. Terceira coisa, quarta coisa, ele perdeu o seu ministério, ele não deu conta mais de fazer a obra de Deus como ele fazia. Quando a pessoa esconde ou oculta pecado, ela pode até fazer, mas ela nunca sai do lugar. Amém, querido? Ela não cresce, não desenvolve, não tem mais brilho, não tem alegria. E foi assim com Davi. Você não vê falar de Davi. Davi começou a ter problema, só problema na família. Ele perdeu a alegria da salvação. O que é a alegria da salvação? Querido, quando a gente aceita Jesus, qual foi a alegria que você sentiu no seu coração? Nossa, eu vou pregar para todo mundo, vou pregar para o meu pai, vou pregar para o cachorro, vou orar pelas galinhas, por tudo, querido, olha, vou fazer. Quando perde, querido, você às vezes precisa ser obrigado a fazer alguma coisa. Você se sente às vezes impossibilitado de agir. Outra coisa que aconteceu com ele, o Espírito Santo, o quê? Estava afastando dele, ou afastou dele. Olha, o verso 11 diz assim: não me expulse da tua presença, nem retires de mim o seu... Olha, ele era um homem de Deus tão tremendo que a coisa mais preciosa, ou o ser mais precioso, era o Espírito Santo. Ele não queria perder. Senhor, eu não aguento ficar sem o Espírito Santo. Ah, querido, se a igreja entender o quanto o Espírito Santo é importante na nossa vida, você vai entender que nós não podemos ficar sem ele. Por quê? Porque é ele que fala, nos guia, nos orienta, nos fortalece, nos direciona. Amém? Com o Espírito Santo você não fica só, não se sente isolado, porque o Espírito Santo é seu amigo, seu consolador, seu paracleto, seu advogado fiel. Então o Espírito Santo estava afastando dele por conta do pecado que ele estava escondendo. E a última coisa aqui, querido, olha, paralisou o chamado de Davi. Davi não conseguiu fazer nada. O que nós devemos fazer aqui para que a gente possa livrar do pecado, querido? Pelo menos aqui eu coloquei 3 coisas importantes para a gente atualizar a nossa vida com Deus, eliminando o pecado da nossa vida. Primeira coisa, a gente precisa reconhecer o pecado. O que é reconhecer? Se você fez, por que você está escondendo? Amém? Pastor, eu preciso conversar com o Senhor. A Bíblia ensina a gente a confessar os pecados uns para o outro. Se você quiser, pode. Mas se você não quiser, vai lá para dentro do teu quarto, onde a Bíblia te ensina, vai lá e fala: Deus, eu estou assim, pecando assim, pensando assim, desejando assim, planejando assim, me perdoa. Me ajuda, reconhece. Lembra do filho pródigo? Caindo em si, ele não voltou apenas para casa, ele não apenas voltou para a casa do pai. Quando ele chegou lá, ele confessou para o pai. A gente precisa confessar. Eu vou repetir para você: o pecado não é um problema para mim e para você. Você pode olhar para quem está do teu lado e falar assim: não é um problema. Esconder e não confessar é o problema. Porque Jesus já venceu o pecado lá na cruz do Calvário. E quem leva esse pecado para a cruz, volta de lá, querido. Olha, perdoado. Perdoado. Amém? Volta perdoado. Então, eu preciso reconhecer. Hoje a psicologia, né, você sabe, né, você que está aqui, quando você vai na psicologia, a coisa mais importante que tem é você ser capaz de falar o que está acontecendo com você. Toda pessoa que não consegue falar e reconhecer, ele adoece. Ele adoece. Segunda coisa, você precisa confessar o pecado. Você precisa confessar tudo? Não, confessar o que você fez. Qual era o pecado de Davi? Senhor, eu quero confessar que eu desejei a mulher. Eu quero confessar que eu adulterei com ela. Eu quero confessar que eu mandei matar Urias. Pecado tem nome, querido.
pecado tem nome. Para Deus é importante você dar nome ao pecado. O que você fez, quando você fez, como que você fez. Pastor, mas Deus já sabe, eu sei disso, mas Ele quer que você fale para Ele. É que você fale, que você confesse. Repito, o pecado não é o problema é você calar e esconder. Terceira coisa, você precisa abandonar. Precisa fazer o quê? Abandonar. Então o que adianta você corrigir hoje e amanhã já está planejando fazer tudo errado de novo? Abandonar é dizer, eu não quero isso. Por que você não quer isso? É só porque a palavra de Deus diz, o mais importante é a gente crer na palavra de Deus. Mas agora você já experimentou o que te causa mal e sofrimento. Seria mais ou menos assim, você pegar uma serpente e você sabe que ela morde e que ela causa doença e você está segurando com ela e brincando com ela. Você pode olhar para quem está do teu lado e dizer, não brinque com serpentes, ela morde, tem veneno e mata. Não brinque com serpente, querido, não brinque com o diabo, não brinque. Talvez hoje você consiga se manter de pé, mas até quando? Até quando? Quarta coisa, obedeça a Deus. O que nós devemos fazer? Obedecer a Deus. Pastor, eu vivo numa sociedade livre. Você é livre para fazer o que é certo. Você não é livre para fazer o que você quer. Você pode olhar para quem está do teu lado e dizer isso, falar assim, olha, eu sou livre para fazer o que é certo. Não livre para fazer o que eu quero. Porque tem coisas que você quer que é proibido. Que é errado. Amém, querido? Vou dar um exemplo para você. Pega seu carro ao sair daqui, vá numa BR ou num lugar que tem um sinaleiro ali, passa em alta velocidade lá. Ou melhor, faça isso perto de um lugar que está cheio de policial ou de polícia ali observando, né, dos SMT. Passa. Você é livre. Mas isso não significa que você pode. Amém, querido? O reino de Deus funciona dessa forma. E a última coisa, volte a fazer a vontade de Deus. Então, para atualizar a nossa vida com Deus, a gente precisa jogar o pecado fora, confessar ele e abandonar. Eu queria deixar isso para você nessa noite, querido. Talvez você que está aqui, você está pensando assim, pastor, eu não tenho pecado. Glória a Deus. Agradeça a Deus, peça a Deus para te fortalecer, para que você continue vencendo. Mas se você tem algum problema, confesse. Confesse. Né? Se precisar, pode nos procurar, a gente conversa com você. Amém? Quero dizer para você, né, pelo menos aqui na igreja, e no que diz respeito às coisas pastorais, é proibido a gente contar a história do que as pessoas confessam para outros, amém? É claro que de vez em quando a gente encontra muitas pessoas imaturas no meio do caminho, que fica passando as coisas das pessoas, mas você pode fazer isso. Mas se você não quiser, fale com Deus, mas fale verdadeiramente. Fale verdadeiramente. Deus vai perdoar você. E eu quero liberar uma palavra sobre você. Se você receber aí, vai ser uma bênção na sua vida, amém? A hora que o pecado for embora, a bênção vai chegar e estabelecer na sua vida nesse tempo, no nome de Jesus. Quem recebe aí, diga glória a Deus. Fica de pé no seu lugar, vamos orar nessa noite.